Existe algo mais perigoso do que um homem cruel? Talvez exista. Um homem absolutamente convencido de que está fazendo bem. Porque a crueldade reconhece que é cruel, mas a convicção raramente faz perguntas. Ela apenas continua. Há quase 2000 anos, um homem escreveu as seguintes palavras: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É uma despedida curiosa. Ela não foi escrita por um rei, nem por um general, nem por alguém cercado de discípulos celebrando uma vida de conquistas. Foi escrita por um velho, sozinho e com frio, preso em uma masmorra romana. Do lado de fora, soldados faziam a guarda. Do lado de dentro, ele sabia que não sairia vivo dali. E ainda assim, não existe desespero nessas palavras. Não existe revolta, nem arrependimento. Apenas a serenidade de alguém que olha para a própria história e conclui que, apesar de tudo, valeu a pena. Mas talvez a pergunta mais interessante não seja como esse homem chegou até ali. A verdadeira pergunta é outra. Como alguém chega a esse tipo de paz? Por que ninguém nasce assim? E a história daquele homem começa muito longe daquela prisão. Ela começa com alguém que tinha respostas para tudo. Alguém que jamais imaginaria que um dia precisaria reconstruir completamente a própria maneira de enxergar o mundo. Antes de entender a sua queda, é preciso entender quem que ele era. Existe uma tendência de imaginar aquele homem como um simples fanático religioso, mas isso está longe da realidade. Ele provavelmente era um dos homens mais preparados intelectualmente de sua geração. Ele nasceu em Tarso, uma cidade onde a filosofia fazia parte da vida cotidiana. Enquanto muitos aprendiam apenas o ofício da família, ele crescia ouvindo discussões sobre virtude, razão, destino e natureza humana. O pensamento grego estava no ar, mas sua formação não terminava ali. Ainda jovem, foi enviado para Jerusalém, não para aprender um novo ofício, mas para estudar com um dos mestres mais respeitados do seu tempo, aos pés de Gamaliel. Aprendeu cada detalhe da lei, cada tradição, cada interpretação e cada argumento. Sua mente foi treinada para encontrar coerência, para defender a verdade e combater o erro. E como se isso não bastasse, ainda tinha um terceiro mundo. Ele também era cidadão romano, um privilégio raro. Em uma única pessoa conviviam 3 universos: a tradição judaica, a filosofia grega e a cidadania romana. 3 maneiras completamente diferentes de compreender a realidade. E olhando para trás, parece até inevitável pensar que toda essa formação preparava aquele homem para algo extraordinário, mas não da forma que ele imaginava, porque conhecimento não impede ninguém de estar errado. Na verdade, às vezes acontece justamente o contrário. Quanto maior a inteligência, maior pode ser a confiança nas próprias certezas. Isso talvez seja exatamente aí que mora um dos maiores perigos da condição humana: a certeza. Existe uma diferença entre acreditar em alguma coisa e acreditar que é impossível estar errado. A primeira postura constrói pessoas, a segunda constrói prisões. Aquele jovem ainda não sabia, mas já vivia dentro de uma delas. Em Jerusalém, era respeitado, inteligente, disciplinado, zeloso, seu futuro parecia promissor. Ele acreditava que proteger a fé era proteger o próprio povo, e para isso, algumas ameaças precisavam ser eliminadas. Foi então que começou a surgir um pequeno movimento vindo da Galileia. Homens simples, pescadores, mulheres, cobradores de impostos, gente comum, todos afirmando exatamente a mesma coisa: que um carpinteiro executado pelos romanos estava vivo. Para muitos, parecia apenas mais uma seita, só que para aquele jovem era um perigo, porque ideias mudam pessoas e pessoas mudam sociedades. Se aquela mensagem continuasse crescendo, todo o sistema que ele dedicou a vida para defender poderia começar a ruir. Então fez aquilo que qualquer homem dominado pelas próprias certezas costuma fazer: resolveu combater quem pensava diferente. A primeira vez que aparece nos registros históricos é em uma das cenas mais duras do livro de Atos. Um homem chamado Estevão estava sendo apedrejado. As pedras continuam caindo e, enquanto isso, um jovem observa tudo. As testemunhas deixam suas vestes aos seus pés. O texto faz questão de registrar esse detalhe e depois diz apenas uma frase: ele consentia na morte de Estevão. Curiosamente, o texto não descreve ódio, nem fúria e nem prazer, apenas convicção. Talvez seja justamente isso que torna essa cena tão desconfortável, porque os maiores erros da história nem sempre foram cometidos por pessoas perversas. Muitas nasceram das mãos de pessoas absolutamente convencidas de que estavam fazendo o bem. Essa talvez seja uma das reflexões mais difíceis de aceitar. O problema nunca é apenas a ignorância. O problema é quando a inteligência perde a capacidade de duvidar. E aquele homem já não duvidava de mais nada. Foi com essa certeza que pediu autorização para viajar até Damasco. Seu objetivo era simples: encontrar todos os seguidores daquele caminho, prendê-los e levá-los acorrentados de volta a Jerusalém. Ele acreditava que estava salvando a verdade, sem imaginar que alguns dias depois,
a própria verdade atravessaria o seu caminho. Existe um momento que quase todo ser humano teme. Não é o fracasso, não é a dor e nem a perda. É aquele instante em que tudo aquilo que sustentava a própria identidade deixa de fazer sentido. Porque perder um emprego é difícil, perder alguém que amamos também, mas existe uma perda ainda maior: perder a pessoa que acreditávamos ser. Sem saber, aquele homem caminhava exatamente nessa direção. A viagem entre Jerusalém e Damasco levava quase uma semana, dias suficientes para qualquer pessoa repensar suas escolhas. Mas ele não tinha motivos para refletir. Sua consciência estava tranquila. As cartas que autorizavam as prisões estavam protegidas. Sua missão era clara. Seu mundo fazia sentido. Até que tudo parou. Um clarão, forte o suficiente para interromper a viagem e forte o suficiente para interromper uma vida inteira. Ele caiu e ouviu uma voz: "Por que você me persegue?" A pergunta é curiosa, porque ela não começa acusando, é só um questionamento. Como se, antes de condenar suas ações, fosse preciso revelar aquilo que existia dentro delas. E ele respondeu: "Quem é o Senhor?" Então veio a resposta que reorganizaria completamente sua existência: "Eu sou Jesus, aquele que você persegue." Imagine por um instante o impacto dessa frase. Durante anos, aquele homem acreditou estar defendendo Deus, e em apenas alguns segundos descobriu que estava lutando contra aquilo que acreditava defender. Não era apenas uma ideia que estava sendo questionada, era sua identidade, sua formação, seu passado, seu orgulho e seu futuro. Tudo desmoronava ao mesmo tempo. Existe uma tendência de imaginar esse momento apenas como uma experiência sobrenatural, mas há uma dimensão profundamente humana acontecendo ali. Às vezes, a vida nos obriga a admitir que estávamos completamente errados, e poucas coisas exigem mais coragem do que isso. Porque mudar de opinião é relativamente fácil. Difícil é reconstruir a própria identidade depois que ela quebra. Os homens que viajavam com ele permaneceram imóveis. Eles ouviam a voz, mas não compreendiam o que estava acontecendo. Enquanto isso, aquele homem tentou abrir os olhos e não conseguiu enxergar absolutamente nada. Talvez exista aqui um simbolismo que ultrapassa o próprio relato. Durante toda a vida, ele acreditou enxergar a realidade com absoluta clareza. E agora, era justamente quando começava a compreender alguma coisa que ficava cego. Ele foi conduzido pela mão até Damasco. O homem que saiu de Jerusalém liderando uma missão precisou terminar a viagem sendo conduzido como uma criança. Existe uma ironia silenciosa nisso, e o seu orgulho quase sempre acredita caminhar sozinho. A humildade aprende a aceitar ajuda. E então chegam os 3 dias. Talvez os 3 dias mais importantes de toda essa história. 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Apenas silêncio. Curiosamente, muita gente lembra da luz, mas quase ninguém lembra do silêncio. E talvez seja justamente o silêncio que transforma as pessoas. Porque mudanças profundas raramente acontecem no instante do impacto. Elas acontecem depois, quando não existe mais distração, quando todas as clarezas desapareceram, quando sobra apenas você, e a difícil tarefa de descobrir quem será dali pra frente. Existe uma pergunta que todos nós evitamos fazer: quem eu seria se tudo aquilo que eu acredito deixasse de existir amanhã? Talvez essa tenha sido o verdadeiro deserto daquele homem. Não a falta de comida, não a cegueira, mas o vazio de perceber que já não sabia mais quem era. Foi somente depois desse silêncio que alguém bateu à porta. Curiosamente, não era um juiz, nem um sacerdote, nem um soldado. Era justamente um dos homens que ele havia partido para prender. Imagina isso. Você passa dias viajando para capturar alguém, e essa mesma pessoa entra no quarto, não para se vingar, mas para te ajudar. Talvez seja impossível compreender essa história sem perceber esse detalhe. O perdão interrompe ciclos que a justiça, sozinha, jamais conseguiria interromper. Quando aquele discípulo chamou de irmão, algo começou a mudar antes mesmo que seus olhos voltassem a enxergar. Depois vieram as escamas, a visão, o alimento, as forças, mas nenhuma dessas coisas era a maior transformação. A verdadeira mudança já havia acontecido. Ela não aconteceu quando ele caiu, nem quando voltou a enxergar. Aconteceu quando aceitou a possibilidade de que precisava se tornar outra pessoa. E talvez essa seja a única maneira pela qual um ser humano realmente muda. O silêncio que reconstrói. Existe uma ideia que costuma aparecer em filmes. O herói muda, cai, aprende uma lição e no dia seguinte está pronto para continuar. Só que a vida quase nunca funciona assim. Mudanças profundas não acontecem de uma hora para outra. Elas precisam de tempo.
Curiosamente, depois daquele encontro na estrada, aquele homem desaparece. Quase ninguém fala sobre isso, porque não parece um período importante. Não existem milagres registrados, não existem discursos famosos e não existem multidões. Apenas silêncio. Durante um tempo, ele se afasta para a Arábia. Os textos dizem pouco, e talvez isso seja proposital. Nem toda transformação pode ser contada. Algumas só podem ser vividas. Imagine a quantidade de perguntas que ocupavam a sua mente. Tudo aquilo que ele havia aprendido desde criança precisava agora ser revisitado, não para ser apagado, mas para ser reorganizado. Existe uma diferença enorme entre abandonar uma ideia e compreender uma ideia antiga de uma forma completamente nova. Talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu. Aquele homem não saiu do deserto com mais informações, saiu com outra forma de enxergar, e isso muda tudo. Porque conhecimento não transforma ninguém. O que transforma é a maneira como passamos a olhar para o mundo. Hoje vivemos cercados de informação. Livros, vídeos, cursos, podcasts, nunca foi tão fácil aprender. E ainda assim, nunca pareceu tão difícil mudar. Talvez porque aprender seja uma atividade da mente, enquanto transformar exige algo muito mais profundo. Exige deixar morrer versões antigas de nós mesmos. E isso dói. O deserto sempre foi um símbolo curioso. Ele aparece com frequência nas grandes tradições espirituais, não porque exista algo mágico na areia, mas porque o deserto nos obriga a encarar aquilo que normalmente fugimos: o silêncio. Não tem distração, não tem aplauso, não tem reconhecimento. Apenas você e a pessoa que está se tornando. Talvez por isso tantas pessoas tenham medo de ficar sozinhas, porque quando o barulho termina, finalmente conseguimos ouvir aquilo que existe dentro de nós. Algum tempo depois, aquele homem retorna, primeiro para sua cidade, depois é chamado para Antioquia, uma cidade onde pessoas de culturas completamente diferentes começavam a conviver. Judeus, gregos, romanos, homens livres, escravos, gente que até pouco tempo antes dificilmente dividiria a mesma mesa. E talvez exista um detalhe fascinante. Anos antes, ele dedicava sua vida a separar pessoas. Agora, começa a aprender como uni-las. Não porque tivesse mudado apenas de opinião, mas porque havia mudado a maneira de olhar para o outro. Foi ali que sua verdadeira jornada começou. Não uma viagem por estradas, mas uma viagem entre mundos. E existe algo curioso sobre pontes. Elas só conseguem unir dois lados porque aceitam permanecer no meio. Talvez aquela fosse sua nova missão. Não vencer debates, mas construir pontes entre povos, culturas e ideias, entre pessoas que aprenderam a se enxergar como inimigas. E talvez o mundo nunca tenha precisado tanto de construtores de pontes quanto precisa hoje. A mesma verdade, só que uma nova linguagem. Existe uma pergunta que atravessa toda a história da humanidade. Se duas pessoas enxergam o mundo de maneiras completamente diferentes, como elas podem conversar? Talvez esse seja um dos maiores desafios da filosofia. Não basta encontrar a verdade, é preciso aprender a comunicá-la. Depois de deixar Antioquia, aquele homem começou a percorrer o Império Romano. Caminhava por estradas de terra, cruzava montanhas, enfrentava tempestades no mar e dormia em casas de desconhecidos. Trabalhava com as próprias mãos para continuar viajando. Sua vida deixou de ter um endereço. Seu endereço agora era a estrada. Em cada cidade, um mundo diferente. Em cada povo, uma forma diferente de pensar. E isso o obrigava a fazer uma pergunta constante: como falar com pessoas que nunca enxergaram a realidade como eu? Essa pergunta o levou até Atenas, talvez a cidade mais simbólica de toda aquela jornada. Ali caminharam Sócrates, Platão, Aristóteles. Era uma cidade acostumada a fazer perguntas. Uma cidade onde discutir ideias fazia parte da vida. Quase tudo podia ser debatido, quase tudo podia ser questionado. E talvez fosse justamente por isso que aquele lugar representava um desafio tão grande. Porque não bastava repetir discursos prontos, era preciso dialogar. Conta o relato que ele foi levado ao Areópago, um lugar onde novas ideias eram apresentadas e examinadas. Imagina a cena: um homem formado na tradição judaica, cercado pelos maiores representantes da cultura grega. Dois mundos que pareciam impossíveis de aproximar. Qual teria sido a escolha mais fácil? Condenar aquela cultura? Atacar seus filósofos? Tratar todos como inimigos? Só que ele vai no caminho completamente contrário. Antes de falar, ele observou, caminhou pela cidade, prestou atenção em seus costumes, ouviu o que as pessoas valorizavam e só depois começou a falar. Existe uma lição silenciosa aqui: quem deseja ser ouvido precisa aprender a ouvir.
Seu discurso não começou citando as escrituras, isso dificilmente faria sentido para quem estava diante dele. Em vez disso, ele começou falando sobre um altar dedicado ao Deus desconhecido. Depois citou poetas gregos, não porque tivesse abandonado suas convicções, mas porque compreendia que a verdade precisa encontrar uma linguagem que o outro consiga compreender. Isso não é mudar a verdade, é mudar a ponte. Afinal, de que adianta possuir uma mensagem extraordinária se ninguém consegue entendê-la? Nem todos aceitaram o que ouviram. Alguns riram, outros preferiam adiar a conversa. Só que alguns permaneceram. E talvez esse detalhe seja mais importante do que parece. Nem mesmo o melhor argumento convence todas as pessoas. A filosofia nunca prometeu unanimidade, ela apenas convida ao diálogo. Depois daquela cidade, vieram muitas outras. Filipos, Tessalônica, Corinto, lugares diferentes, pessoas diferentes e perguntas diferentes. Mas a estratégia permanecia a mesma, não impor, e sim conversar. Talvez exista uma reflexão que continua extremamente atual. Vivemos em uma época em que todos parecem querer falar, poucos querem compreender, poucos querem escutar, e poucos conseguem discordar sem transformar o outro em inimigo. Aquele homem descobriu algo que continua desafiando qualquer geração. A verdade não perde sua força quando aprende uma nova linguagem. Ela apenas encontra novos caminhos para alcançar novos corações. E talvez as maiores pontes da humanidade nunca tenham sido construídas com pedras, e sim com palavras. Quando a fraqueza se torna força. Existe uma ideia que aprendemos muito cedo. Pessoas fortes não choram, não demonstram medo, não pedem ajuda, não falham, não quebram. Desde crianças, somos ensinados a admirar quem parece inabalável. Talvez por isso seja tão difícil aceitar a própria fragilidade. Aquele homem também conhecia essa lógica. Durante boa parte da vida, acreditou que força significava convicção. Depois acreditou que força significava suportar qualquer sofrimento. Mas a estrada ainda lhe ensinaria uma terceira resposta, e talvez a mais inesperada de todas. Suas viagens estavam longe de ser heróicas. Havia dias em que faltava comida, havia noites sem dormir, estradas perigosas, tempestades, prisões, açoites, rejeição. Em uma de suas cartas, ele faz algo curioso. Em vez de listar suas conquistas, ele lista suas cicatrizes. Conta quantas vezes foi espancado, quantas vezes naufragou, quantas vezes ele acreditou que morreria. Como se ele dissesse: se vocês querem conhecer a minha história, olhem para aquilo que me feriu. Existe uma honestidade rara nisso, porque normalmente fazemos o contrário. Escondemos nossas achaduras, mostramos apenas aquilo que parece inteiro. Talvez seja por isso que tanta gente viva cansada. Sustentar uma imagem perfeita exige uma força enorme, e no fim, ninguém consegue sustentá-la para sempre. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais interessante. Em um certo momento, aquele homem menciona algo que chama de um espinho na carne. Ele nunca explica exatamente o que era. Talvez uma doença, talvez uma limitação física, talvez uma dor que carregou durante anos. O fato é que ele pediu, mais de uma vez, para que aquilo fosse embora. E não foi. Essa talvez seja uma das passagens mais humanas de toda a sua vida, porque todos nós carregamos algum tipo de espinho, algo que gostaríamos de mudar, um medo, uma perda, uma insegurança, uma lembrança, uma culpa, alguma coisa que insiste em permanecer. E a resposta que ele recebeu foi inesperada. Não prometia uma vida sem dor, não prometia respostas fáceis, apenas dizia: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pensa por um instante no peso dessa frase. Ela inverte completamente qualquer lógica, porque passamos a vida inteira tentando esconder aquilo que nos torna vulneráveis, e de repente surge alguém dizendo que talvez seja justamente ali que exista mais força. Não a força de quem nunca cai, mas a de quem continua caminhando mesmo depois da queda. Não a força de quem controla tudo, mas a de quem aprende a confiar mesmo quando não controla quase nada. Talvez seja por isso que ele escreve pouco tempo depois: quando sou fraco, então é que sou forte. À primeira vista, parece uma contradição, mas talvez apenas uma definição diferente de força. Os estoicos falavam sobre suportar a dor. O império admirava aqueles que dominavam os outros. Nossa época costuma admirar quem nunca demonstra fraqueza. E aquele homem propôs algo completamente diferente, que força não é a ausência de feridas, é a coragem de continuar vivendo apesar delas. E talvez essa ideia explique por que suas cartas atravessaram tantos séculos, porque elas não descrevem seres humanos perfeitos, descrevem pessoas em conflito, pessoas divididas, pessoas tentando fazer o bem, e descobrindo que isso nem sempre é tão simples quanto parece. Em uma dessas cartas, ele escreve algo que continua surpreendentemente atual: aquilo que eu desejo fazer, muitas vezes não faço.
e aquilo que não desejo, isso eu acabo fazendo. Não é difícil imaginar porque essa frase continua viva. Ela fala de uma batalha que quase todo ser humano conhece, a distância entre aquilo que somos e aquilo que gostaríamos de ser. Talvez a filosofia tenha passado séculos tentando explicar a natureza humana, mas poucas vezes ela foi descrita de forma tão simples. Todos carregamos essa tensão, todos convivemos com nossas próprias contradições. E talvez o primeiro passo para amadurecer não seja fingir que elas não existem, mas ter coragem suficiente para olhá-las de frente. A arte de terminar uma vida. Existe uma pergunta que quase ninguém gosta de fazer, não porque seja difícil, mas porque ela é inevitável. Como saber se uma vida valeu a pena? Durante muito tempo acreditamos que a resposta está nas conquistas, no dinheiro, no reconhecimento, na influência, na quantidade de pessoas que conhecemos, mas no fim, nada disso pode responder por nós. Depois de décadas atravessando cidades, enfrentando prisões, construindo comunidades e escrevendo cartas, aquele homem chegou a Roma, não como um conquistador, mas como prisioneiro. E é curioso pensar nisso. O homem que percorreu boa parte do mundo conhecido, agora tinha seus passos limitados por correntes. Durante algum tempo permaneceu em prisão domiciliar, ainda recebia visitas, ainda escrevia, ainda ensinava. Parecia que sua jornada continuaria, só que não continuou. Algum tempo depois, foi preso novamente, e dessa vez não havia conforto, não havia liberdade, apenas uma cela fria, pedra, umidade, escuridão e silêncio. Quase no fim da vida, ele escreve uma carta a um amigo. Ele não pede riquezas, não pede vingança, e ele não pede ajuda para fugir. Pede algo surpreendentemente simples, que tragam a sua capa porque ele sente frio, e que tragam seus pergaminhos porque ele ainda deseja ler. Existe algo profundamente humano nisso. Depois de tudo o que viveu, continua sendo apenas um homem com frio, com saudade, com um corpo cansado pelo tempo. Em outro trecho da mesma carta, ele admite algo que poucos teriam coragem de registrar: todos me abandonaram. Imagina essa cena, alguém que dedicou a vida inteira às pessoas, terminando praticamente sozinho. Isso nos obriga a abandonar uma ilusão muito comum, a de que uma vida bem vivida é uma vida sem sofrimento. E não, às vezes, uma vida bem vivida ainda termina em uma cela, ainda termina com frio, ainda termina em silêncio. E mesmo assim, continua sendo uma vida plenamente vivida. E é justamente dessa prisão que saem as palavras que abriram esse vídeo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Repare no que ele não diz. Ele não diz que venceu todas as batalhas. Ele não diz que mudou o mundo. Ele não diz que convenceu todas as pessoas. E ele não diz que viveu sem medo. Ele apenas diz que permaneceu fiel ao caminho que acreditava ter encontrado. Talvez seja essa a diferença entre sucesso e integridade. O sucesso depende dos resultados. A integridade depende da fidelidade. Os filósofos estoicos falavam sobre a arte de morrer. Acreditavam que uma vida sábia deveria terminar com serenidade. E havia uma beleza nessa ideia. Mas aquele velho prisioneiro parecia enxergar algo muito além. Sua tranquilidade não nascia do controle. Durante a vida inteira, ele perdeu o controle inúmeras vezes. Ele foi preso, espancado, naufragou, foi rejeitado, sofreu. Sua paz nascia de outro lugar, da confiança de que uma vida não precisa ser perfeita para ser completa. Talvez essa seja uma das ideias mais difíceis de aceitar, porque passamos boa parte da vida esperando o momento em que tudo finalmente dará certo. E esse momento talvez nunca chegue. Talvez a paz não esteja no fim dos problemas. Talvez esteja em aprender a caminhar mesmo quando eles permanecem. E foi exatamente assim que aquele homem terminou sua jornada. Depois de percorrer toda essa história, talvez exista apenas uma pergunta que realmente importa. Uma pessoa pode mudar? Não mudar de opinião, isso todos nós fazemos. Mudar de verdade, mudar a maneira de enxergar o mundo, mudar a maneira de enxergar o outro e mudar a maneira de enxergar a si mesmo. Aquele homem começou acreditando que possuía todas as respostas, descobriu que estava errado, aceitou reconstruir a própria identidade, aprendeu a dialogar, descobriu força na fragilidade e terminou a vida em paz. Talvez essa seja a maior transformação de toda essa história. Não a mudança de uma religião, nem a mudança de um pensamento, mas a mudança de um ser humano. Vivemos em uma época em que todos falam sobre autenticidade, sobre encontrar quem realmente somos, mas quase ninguém fala sobre a coragem necessária para deixar morrer aquilo que já não deveríamos continuar sendo. Talvez seja isso que aquele homem tenha descoberto, que amadurecer não é confirmar quem sempre somos, é permitir que a verdade nos transforme, mesmo quando isso custa a nossa antiga identidade. Durante todo o vídeo, talvez você tenha imaginado que estivéssemos falando sobre algum filósofo grego, talvez um estoico, talvez algum pensador esquecido pela história, mas a verdade é que seu nome quase nunca aparece quando se fala dos grandes filósofos, não porque lhe faltassem ideias, mas porque, ao longo dos séculos, seu pensamento acabou sendo lembrado quase exclusivamente pela religião, e talvez
isso tenha escondido algo importante. Antes de ser transformado em símbolo, ele foi um homem que enfrentou uma das maiores perguntas da filosofia. Uma pessoa pode realmente mudar? E ele respondeu essa pergunta, não apenas com palavras, mas com a própria vida. E talvez esteja na hora de devolver seu nome não apenas à história do cristianismo, mas também à história da filosofia. Porque, independentemente daquilo que cada um acredita, poucos pensadores descreveram com tanta profundidade o conflito humano, a transformação da identidade, o sentido da natureza, a liberdade e a esperança. E esse homem é Paulo de Tarso.